Comecei desde moleque em franquia de correios. A Smart Envio surgiu com a cotação do frete e o rastreamento. O nosso produto é um organismo vivo, ele vem evoluindo, né? O frete pode ser a sua estratégia de marketing. A gente quer mostrar para os e-commerces e para as lojas que é possível gerar resultado sem precisar gastar tanto. A Smart Envio sempre quer ajudar. Nós reduzimos o tempo médio de resolução de um problema de transporte de 4 dias para 2 dias. É uma empresa de logística com quantos caminhões? 0. Salve, galera! Olha que episódio bacana, Vitor. Finalmente, né? Boa. Pausa pro insight de hoje com Smart Envios. Fábio Rafa, obrigado por ter aceito o nosso convite. Valeu. Bom, primeira coisa importante, mais de metade das pessoas que veem o Pausa pro Insight não são inscritos no nosso canal, então já clica no botãozinho do inscrever-se, já vai lá, ativa o sininho, porque todo domingo tem alguém interessantíssimo do outro lado da mesa para poder compartilhar suas histórias e seus insights com a gente, certo? É isso aí. Eu tenho certeza que se você que assiste a gente, e com certeza muita gente que está à sua volta, vai tirar muita coisa bacana. A gente traz sempre, né? São diversos, quase 200 episódios que traz a história de alguém que deu cabeçada pra caramba, que fez muita coisa para chegar onde está, tem uma história muito top. E com certeza nessas histórias todas tem alguma coisa que você pode aproveitar para você. Tem muita coisa que você vai se identificar e vai te dar coragem para seguir. Né? Tem muita gente que chama a gente, né, Vitor? E fala, puta, eu tava já de saco cheio e tal. Ouvi a história do fulano e, puta, me deu um gás diferente. Me inspirei naquilo Me lá. inspirei. Então, não só pega, assina, curte, compartilha, manda pros seus amigos. E na pior, se essa bagaça não servir para nada, manda pra sogra, que é 1 horinha de sossego por semana. Pelo menos ela vai estar assistindo conteúdo de qualidade, essa é a ideia. Bom, Rafa, Fabião, obrigado por ter aceito o nosso convite. Fabião, te perguntar, vamos começar do começo. O que te levou a montar a Smart Envios? Cara, minha carreira, né, minha atuação, comecei desde moleque em franquia de correios. Minha família tinha uma franquia de correios. Caramba. E ali eu comecei fazendo comercial com o cliente, ali relacionamento, desde novinho. Isso em Ribeirão? Em Ribeirão. E eu sempre senti ali naquela jornada de franqueado de correios a necessidade de ter um algo mais. Os Correios têm as qualidades, uma empresa incrível e tal, mas tem as suas limitações, né? E ali eu observava uma oportunidade, tipo assim, o que eu poderia fazer além do que eu faço hoje, né? E aí eu conheci o Maza, o Rafa, que é nosso sócio, né? Foi antes desse Rafa aqui. Eu atendia ele era um cliente, ele tinha um e-commerce também, desde moleque, empreendendo. E eu atendia ele como Correios. E a gente trocava muita experiência ali, né? Nós trocávamos muita experiência. Em qual agência, Fabião? Era em Ribeirão Preto, ficava no Quintino 2, é um bairro ali próximo do Distrito Industrial. Eu atendia muitas empresas ali no Distrito Industrial. Legal. E eu atendia o Maza ali e tal, e ele me falava um pouco das dores que ele tinha necessidade e eu, na outra ponta, querendo entregar a solução para aquelas dores, né? E aí chegou um momento ali que ele já estava cansado do que ele estava fazendo, eu também já cheguei ali num momento, em final de 2017, que, cara, para mim deu, né? E eu queria empreender, e aí nós sentamos e vamos colocar um projeto. Só que a Smart Envios não surgiu para ser essa plataforma logística. Nós queríamos ser um fulfillment. A ideia era ser um fulfillment. Fazer o armazenamento e todo o processo ali da cadeia ali da gestão do estoque até a entrega para o transportador. Isso em 2017. 2017. Né? Só que, cara, 2017, a palavra fulfillment, esse processo não era popular. Não. Aqui no interior, as pessoas não entendiam isso, não sentiam a confiança. Eu escutava. Como assim meu estoque vai ficar com você? Isso. Cara, eu não vou colocar 500 mil, 1 milhão na sua mão, né? Eu erro, você vai errar, né? As pessoas não entendiam essa dinâmica. E aí nós teríamos que criar essa cultura. Nós começamos ali com meia dúzia de clientes. Na época, nós lançamos um e-commerce de um cara bem conhecido. Você deve conhecer o Marcão, ex-goleiro do Palmeiras, foi goleiro da seleção. Cara, fantástico ele. Ele lançou um clube... Apesar do Palmeiras. De ser palmeirense, ele é fantástico. Eu vejo como qualidade. Mas ele é demais, gente boa pra caramba. Ele lançou ali um clube de assinatura, chamava Cerveja 12. A cerveja era produzida na Valfenger, uma cervejaria, parceira nossa. E nós começamos a fazer esse fulfillment para ele. Com meia dúzia de clientes, cara, a nossa vida era um caos. Nós tratávamos com 20 transportadores ali, a expedição não parava, era toda hora um chegando a coletar. Cada um tinha uma tabela de preço. E aí nós começamos a pensar, cara, a gente tem que organizar isso.
Aí nós vimos um gap ali que talvez seja mais importante organizar a cadeia logística nesse setor aqui da cotação do frete, do rastreamento, do que nesse momento o armazenamento, né? E aí nós pivotamos o negócio. A nossa razão social é Place Log, né? A Smart Enviews não surgiu assim. E aí a Smart Enviews veio como sendo um produto, né? E aí o negócio todo se pivotou ali em função da Smart Enviews. Foi uma dor da dor, né? Foi a dor dentro Genial. da dor. Legal. Aí o projeto Fulfillment ficou para um segundo momento e nós focamos na gestão do frete ali. E, cara, eu só conhecia, na época, uma outra plataforma, não lembro o nome agora, mas, assim, ela era uma partezinha da solução. Do jeito que nós queríamos, da forma que nós queríamos fazer, nós não encontramos. Aí foi onde nós fomos desenvolver a ferramenta ali, a solução. E nós encontramos ferramentas que vendiam a etiqueta e outros que faziam só a parte da coleta, mas não que integrasse tudo ali, igual hoje o que é a Smart Enviews. E aí nós entramos nesse gap ali, nessa oportunidade e começamos a desenvolver. O que hoje vem se tornando ali o nosso produto, né? E ele vem se completando, né? O nosso produto é um organismo vivo, ele vem evoluindo, né? Nós temos aqui lançamento essa semana de funcionalidades e tal. Até gostaria de aproveitar a oportunidade de falar do produto que está lançando, né? Mas nós tínhamos um mix de produtos, né? Que basicamente era a cotação e o rastreamento, e isso vem se evoluindo, vem entrando novos produtos ali, novas funcionalidades, justamente observando a necessidade do nosso cliente. Cara, posso ajudar ele com isso aqui, posso ajudar ele com aquilo ali. E aí a gente vem desenvolvendo essas ferramentas. Show. Onde você entra na história, Rafa? E você, né? Cara, cheguei ali em 2022. Eu já tentei empreender, né, anteriormente, né, antes dessa jornada de 2022 com a Smart Enviews. E nessa tentativa, obviamente, é um caminho muito, muito difícil, né, com muitos obstáculos durante o caminho. E aí eu estava com um sócio e no final não tinha dado certo, ele foi seguir a outra empresa dele. E aí, sozinho, eu falei, cara, eu ainda preciso me desenvolver muito, preciso aprender muito, fazer website na época, né? E aí, a gente chegou a ter uma carteira de clientes e passei esses clientes depois para outras empresas. E eu falei, vou entrar um pouco mais no mundo corporativo para eu poder me desenvolver, né? Aprender ali como é que essa turma fez para chegar até onde chegou sem precisar apanhar tanto. E aí, depois que eu me desenvolvi bastante, fui muito para a área de produto, tecnologia, né? Mexi com engenharia de software, depois construção de produtos para startups. Eu comecei a conversar com o Rafa. Ele estava no momento, a Smart tinha acabado de receber o investimento ali naquela época. E aí ele falou, cara, estamos aqui, a gente tem uma ideia muito legal, a gente já tem a validação dessa ideia, já roda com alguns clientes, mas agora a gente precisa colocar isso para acontecer no digital, né? A gente precisa colocar isso para expandir, para escalar e conseguir resolver dores de mais empresários. E aí o que me encantou naquele momento foi o propósito, né? Que eu na minha geração, né? Que eu acho que é uma geração até anterior de vocês, eu estou quase nos 30 hoje, a gente é uma geração que vive muito de propósito. Sim. E aí quando veio o Mas e o Fábio, falou, cara, a gente quer ajudar empreendedores a prosperar os seus negócios. A gente quer mostrar para os e-commerces e para as lojas que é possível gerar resultado sem precisar gastar tanto. E que você pode ser ajudado durante esse caminho. E aí, na hora eu me identifiquei, né? Falei, lá você atrás... conhece os dois caras, aí você fala, puta, acabou, velho. Aí eu falei assim, os caras estão aqui, estão ralando a cara, gente boa, chegou, construiu um negócio do nada, e é muito legal ver como a Smart Enviews nasceu, né? Porque foi exatamente isso que o Fábio falou. Juntou vários produtos, várias soluções que existiam ali no mercado, e foi fazendo uma integração com a outra, mas sem tecnologia, sabe? Então, planilha aqui, uma coisa ali, outra coisa ali. E quando viu, cara, aconteceu, resolveu o problema. E aí, quando você vê... Aqui, tem um livro, né, que é Startup Enxuta, do Eric... e aí, eu li esse livro, né, há uns 3 anos atrás, e eu falei, caramba, cara, vocês leram esse livro antes de fundar a Smart Enviews? Vocês aplicaram tudo sem ter... Não, vocês leram o livro e aplicaram, né? Aí você falou, não, cara, nunca vi esse livro aí, vou até ler, né?
falei, não é possível. Então, assim, os caras passaram por aquele caminho que estava ali desenhado, né, dentro do livro, que é realmente aprendendo com as dores, e construíram um produto sensacional, uma solução de mercado muito legal. Validaram a ideia. E aí, quando eu vim para construir aquele produto digitalmente, transformar aquilo em um software mesmo, cara, foi o maior prazer. Então, a gente conversando com clientes constantemente, construindo com o cliente. Então, a gente transformou tudo aquilo que era uma ideia em algo que era palpável e escalável, né? E estamos aí nessa empreitada juntos. Vocês passaram por processo de aceleração, de incubação? Não. Nós tivemos, assim, a Smart Envios, desde o começo, nós temos um terceiro sócio, que é o Humberto. Nós somos em 3 sócios fundadores, eu, o Maza, e o Humberto. O Humberto é de um grupo grande de logística que chama Grupo Imediato. Mas eles fazem logística pesada, de operação de CD. Não é a entrega do fracionado, né? E quando nós começamos, a ideia era fazer a coisa certa, né? Então, desde o primeiro dia, nós temos o nosso DRE do primeiro dia. Desde o primeiro dia. Nós seguimos o processo de uma empresa grande, só que sendo pequeno, né? Então, nós não precisamos passar por um processo de aceleração, de aprendizado, e também nós não tivemos, talvez, tempo para isso, né? Então, nós nos baseamos na escola de um grande, né? E vamos fazer isso mesmo sendo uma startup pequena ali, né? Começando pequeno. E aí, nessa jornada, é lógico que nós fomos buscando, até hoje nós buscamos conhecimento, aperfeiçoamento, aprender com erros dos outros, né? Mas, assim, um processo focado em desenvolvimento de startup, nós não tivemos essa experiência. Talvez poderia ter ajudado em alguns pontos, né? Não, porque eu lembro mais ou menos eu lembro da Smart Envios muito nessa fase inicial, né? Eu sempre frequentei muito esse ecossistema das startups, empreendedorismo, tive lá no Founder, inclusive ajudei lá em alguns processos do Founders. Rodamos bastante. Vocês estão no Dabi Business hoje, né? Isso, a nossa base, o nosso administrativo fica lá na Dabi. Fica lá na Dabi. E aí e você falando desse processo todo de aprendizado, de MVP e tal, eu fiquei pensando, cara, será que a gente já não encontrou antes em algum evento desse, alguma coisa nesse sentido, né? Porque é o processo. A gente participa do Cubo também, né? Do Cubo, pode ser. Porque algum tempo atrás a gente via startup, tinha uma febre de startups, e aí todo mundo ficava perguntando onde você vai parar. E eu acho que hoje a gente tem uma boa resposta disso, dá uma ótima peneirada, muita gente ficou para trás mesmo, e faz todo sentido, né? Mas tem boas startups que vingaram, funcionam, trouxeram soluções interessantes para o mercado. E é bacana estar aqui hoje com uma delas, né? Eu acho genial. É uma empresa de logística com quantos caminhões? 0. Nenhuma bicicleta. Eu acho genial. Nenhuma isso, bicicleta. Cara. É genial isso, porque você mostra que você não precisa descer para operacional para poder resolver a solução do seu cliente. Até certo ponto. Mas hoje nós temos um braço que está se tornando operacional, que aí daqui a pouco eu comento com vocês, que é o nosso braço de franquias, que são as agências físicas, Sim. que é para atender uma necessidade operacional mesmo, que assim, tentamos por parceiros. A qualidade e o objetivo que nós queremos ali, a nossa missão, a entrega para o cliente via parceiros não se mostrou possível com terceirizados, né? Mas no modelo franqueado, apesar de ser um terceiro, é o nosso modelo exato sendo aplicado. E isso se mostrou muito viável e interessante. Quebra uma barreira, né? Você consegue treinar a pessoa para oferecer aquela qualidade que a gente conseguiu oferecer para pequeno grupo de pessoas, né? De empresas. E aí nós estamos levando o digital, o nosso modelo digital, com o físico conectado ali. Que legal. Que é a agência fazendo a primeira milha, se relacionando, resolvendo as dores no dia a dia ali, né? E isso já também se mostrou muito eficiente e agora esse processo, a gente está no processo de expansão, esse modelo. Nós começamos com esse modelo franquia, validamos, há 1 ano e meio nós estamos num processo de validação, né? Agora, em 2025... Estive na inauguração. Verdade. Que lá é o nosso processo de validação aqui. Perfeito, na agência, na agência de Franca. Exato. E agora esse se tornou um modelo, foi moldado, foi lapidado, ajustamos alguns pontos ali que não eram... Naquele momento nós não tínhamos entendimento dele, e agora é um processo de expansão. Nós estamos com 20 contratos já assinados, 16 em operação,
E até o final do ano nós queremos bater 50. Então, pessoas interessadas em empreender também na área de franquias, quero ter uma franquia, quero ter o meu negócio, mas já quero ter uma ideia já pronta, a Smart Enviews é uma baita oportunidade. Tem um perfil de cidade específico? Quem está assistindo a gente hoje? Nós temos 50 cidades que nós lapidamos, que nós determinamos, né? Que são os nossos pontos focais ali. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de onde já está ativando, tá? BH, Rio de Janeiro, Rio Preto já está em operação, São Paulo nós já temos 2 unidades, Indaiatuba. Guaratinguetá agora, né? Isso, Guaratinguetá. Nós temos várias outras cidades, como Curitiba, Itajaí, Florianópolis. Então, temos alguns locais ainda. Eu não vou lembrar de cabeça todos os outros. Mas é mais ou menos o perfil para o pessoal poder pegar. Que às vezes o cara está assistindo a gente, está lá em Florianópolis, está assistindo a gente e tem interesse. Só que eu vou dizer uma coisa. Vou até olhar para a câmera agora. Você que está pensando em abrir uma franquia no shopping, por exemplo, daquelas empresas de sorvete, enfim, paleta mexicana, para com isso. Pensa que nenhum desses segmentos vai crescer o que o e-commerce vai crescer. O e-commerce americano ele é 50 vezes maior que o brasileiro. 50 vezes. Se a gente nos próximos anos crescer pouco, nós vamos crescer 10 vezes. Aí pensa você com uma Smart Enviews que vai precisar ser utilizada. Você não adianta. Todo mundo que vende online precisa de logística. Precisa ter. Aí você pensa um segmento que vai crescer pelo menos 10 vezes nos próximos anos. Eu apostaria por esse lado, tá? Só posso dizer isso. Entre abrir uma franquia de algo que já é saturado e algo que ainda é incipiente, já é robusto, mas ainda pode crescer muito mais, eu sinceramente iria por esse lado. Vitor, e hoje, né, a gente olha o mercado de e-commerce e ainda tem somente 90 milhões de compradores, né? A gente vive num país que tem 230 milhões de habitantes. Então, assim, tem muito espaço para crescer de forma orgânica. Surreal. O que você falou do mercado, do modelo, né? Eu acho que todos os modelos têm o seu valor, né? Eu vou focar nas nossas qualidades. Eu não vou apontar os defeitos dos outros. Eu vou focar nas nossas qualidades. É isso aí. Eu entendo que todo modelo de franquia tem as suas qualidades, né? Então, assim, no nosso modelo, falando da realidade da franquia Smart Enviews, cara, nós somos o nosso franqueado ele está prestando um serviço. Então, ele não tem que se preocupar em ter estoque, em comprar mercadoria, troca de coleção, ou qualidade, ou garantia, ou prazo de validade. Então, assim, ele está prestando serviço. Né? Uma equipe enxuta, né? Então, o nosso modelo, ele pode começar pequeno e ele é escalável de acordo com a demanda, né? Então, ele não precisa montar... Vamos imaginar uma loja, às vezes, de shopping, tem que fazer toda aquela produção ali e tal, manter o estoque cheio, né? Smart Enviews não tem isso daí, né? Não é perecível. Não é perecível. O investimento para operacional é mínimo. É mínimo. Então, a nossa franquia tem um custo inicial muito interessante. Um ponto de break-even tem se mostrado para a gente ali, agora que as unidades estão começando, até melhor do que o estimado, um retorno mais rápido ali, né? E o operacional é muito simples, porque nós colocamos a tecnologia que já está bem ali, bem testada e validada, muito né? robusta. Nós capacitamos. Eu diria que o nosso ponto-chave do meu franqueado ele ser um cara que se preocupe com buscar negócios. Fazer negócios. O operacional acontece muito simples e de forma muito automatizada. O ponto-chave ali é o cara saber se relacionar, ser um bom comercial, saber vender, não ter aquela trava ali de, poxa, vou precisar buscar pessoas e tal. Se ele não tiver essa trava, ele se dá bem, né? E o restante ali a gente consegue desenvolver muito bem. Nós estamos montando um time muito legal por trás, de gestão da rede, de treinamento comercial, a pessoa que vai ajudar a bater os números. Nós estamos focando também na evolução do nosso time de... O nosso franqueado vai captar clientes que vão fazer envios, né? Então, esses envios, uma hora ou outra, estão sujeitos a ter problema, né? Então, ele vai precisar de um suporte para resolver isso. Nós estamos desenvolvendo esse suporte, está evoluindo com contratação, aplicação de IA, ferramentas, né? Então, assim, muita coisa a franqueadora está fazendo por trás ali. Né? Então, a gente passou por essa jornada de empreender e sabe que não é fácil, né? Então, assim, contrata comercial, gere comercial, aí faz operacional, tem que fazer atendimento, tem que fazer relacionamento com o cliente. Então, o que nós estamos construindo, que o Fábio falou, a gente está criando produtos
com inteligência artificial, com automação, para que essas operações de franquias possam nascer enxutas e conseguir atender uma grande quantidade de clientes. Então, assim, a gente tem exemplos de franqueados já que contrataram, que vieram trabalhar com a gente e tiveram payback em 6 meses. Pô, normalmente o mercado oferece payback em 1 ano, em 1 ano e meio. Então, assim, é sensacional você ver isso acontecer no mercado, né? E quem compra franquia já está levando toda a bagagem, né? Toda a cabeçada que vocês deram, tudo que vocês já passaram. Nossa. O cara já leva isso pronto. Ele tá pegando, ele pegar o modelo, colocar ali e operacionalizar. Tem que ter dedicação pra caramba, né? A gente sabe que não é comprar e jogar lá. É comprar e participar de fato, é querer fazer. Mas tem muito atalho quando você compra uma franquia, né, cara? É uma construção a 4 mãos. Uma parte ela vem pronta, uma parte o franqueador ajuda, mas depende muito do franqueado, né? Nós somos muito criteriosos no perfil do franqueado, nós temos um perfil que nós não abrimos mão, né? Mas assim, se ele entende que a construção é a 4 mãos, a coisa não vai acontecer sozinha, ele vai ter que se empenhar, mas ele entende que uma parte disso nós já estamos ajudando, já vem ali, como você disse, já validado e ajustado, a coisa funciona bem, né? E agora o projeto é fazer isso crescer aí para o restante do Brasil. Perfeito. E o principal de tudo que eu, conhecendo a ferramenta, né, conhecendo as soluções da Smart Envios, não é só logística, né? Eu acho que o principal ponto da Smart é, primeiro, você permitir com que o dono do e-commerce ou da empresa dele que vai enviar produtos fisicamente, ele use o frete com inteligência para vender mais. E o principal é quando ele consegue ver na tela dele as informações que vão dar mais clareza para ele como economizar ou como gastar menos, né, com logística, né? Uma coisa legal, o Rafa, ele entrou, depois ele já é sócio da empresa, ele já tem participação, né? É uma pessoa que veio somar. Ele falou assim, quando eu empreendi, eu vi que eu não estava pronto. Só que, cara, eu fico até arrepiado de pensar nisso, porque assim, o empreendedor, ele acha que às vezes ele tem que ter todas as qualidades, né? Ele tem que ter todo o conhecimento. E não é. Não é. Você tem que ter o conhecimento, mas você também tem que ver o momento de buscar pessoas que complementem o seu conhecimento, né? Então, por exemplo, o Rafa, ele veio com conhecimento de tecnologia, de desenvolvimento, né? O meu lado sempre foi muito o lado relacionamento com o cliente, venda, comercial. O Mas é muito o cara dos números, do administrativo, né? Então, assim, aqui são conhecimentos que se complementam, né? Então, isso ajuda a montar a empresa, né? E a nossa plataforma, ela tem muito esse conceito. Até para o pessoal entender um pouco mais, nós poderíamos fazer assim, falar por pedaços, vamos falar por partes módulos, dela, né? Por Vamos módulos, modularizar. dividir por módulos, né? Eu falo uma parte, você fala outra. O Rafa é o cara da criação que ele pega as nossas ideias e desenvolve aquilo e coloca e executa, né? Então, por exemplo, eu estou me relacionando com um cliente, eu estou escutando, eu vejo o dia a dia ali, né? Eu sento com ele e falo, cara, nós precisamos disso. Aí ele é o cara técnico que vai entender como colocar isso na prática, né? Exato. Aí o Rafa vem ali com o racional da coisa, né? E ele faz aquilo ali surgir e se materializar ali na tecnologia, né? Então, assim, tem coisas que eu, às vezes, falo para o cliente, mas eu não entendo o funcionamento em detalhes daquilo ali, porque Ainda não foi bem. eu que desenvolvi. Não, e se você Não souber, dá, né? você não vai ser um bom cara de relacionamento. Mas eu tenho ele ali me Exatamente. complementando, né? Então, de repente, nós poderíamos dividir dessa forma, né? Boa. A Smart Envio surgiu com a cotação do frete e o rastreamento ali. Aham. Mas dentro disso, nós temos outros produtos, né? Então, fala um aí, Rafa. Dá um... Vamos lá. visão Eu acho que aí. assim, quando a gente fala até de cotação de frete, né? Parece que é algo só, beleza, vou simular o frete ali e comparar com as transportadoras. Mas, na verdade, tem muita coisa aí nesse meio, né? Porque não é só preço. Você tem prazo, você tem abrangência, você tem peso, você tem cubagem. Então, são vários aspectos que entram dentro desse contexto. E uma coisa que o pessoal fala pouco, né, e que é muito importante para o e-commerce, é que o frete pode ser a sua estratégia de marketing. Né? Exatamente. Então, assim, eu vejo muito e-commerce que nunca usou uma regra de frete. E aí, quando eu olho para aquilo, eu falo, cara, tem um mundo aqui de oportunidade de você explorar.
Hoje a gente vê ali, por exemplo, empresas de grande marketplace, né? Como, por exemplo, a Amazon, o Mercado Livre, que trabalham o frete como estratégia. E aí você que está com um site próprio não vai trabalhar o frete para atrair mais vendas para você, né? A gente fez uma ação, só para complementar, a gente fez uma ação para um cliente nosso de frete fixo 9,90 sul-sudeste. Né? E a média do frete ficava ali, antes da Smart Envios, era, por incrível que pareça, mais caro do que depois. O pessoal ainda pensa, vai pôr um intermediário vai custar mais caro. Não. Muitas vezes custa mais barato com a Smart Envios do que direto com o cara. A gente fez o frete fixo 9,90. O frete não custava 9,90, ficou abaixo disso. No final, a gente conseguiu ter verba de quem pagava os 9,90 para subsidiar o frete para uma outra região, que passou a ser 19,90. E quer dizer, você aumenta a venda numa outra região, subsidiado por quem está na região mais próxima, no caso sul-sudeste, e você amplia a venda e você escala a venda com o frete como estratégia. Exatamente. E assim, a gente fala só de região, mas tem, por exemplo, por canal. Você tem ali por transportadora. Então, tem uma transportadora ali que eu tenho um relacionamento melhor, vejo que os caras têm uma qualidade maior. Eu quero colocar esses caras para fazer a minha região, por exemplo, do Nordeste. Isso é regra com inteligência, né? Porque não é só o valor, né? Mas também é a experiência de entrega. E aí, conectando até uma outra dor, né? E que o Fábio, inclusive, é o nosso cara das ideias aí, como ele disse. Ele trouxe pra gente uma dor no passado que era... Cara, beleza, a gente tem aqui a ferramenta de regra de frete, né? Mas a gente precisa mostrar para esse e-commerce como é que ele pode analisar os números dele e tirar insights, né? Para conseguir criar essas regras de frete dentro da nossa plataforma. Como é que ele vai saber que ele pode dar frete grátis para o Nordeste se ele não sabe qual que é o preço médio do frete dele no Nordeste? Como é que ele vai colocar o frete dentro do valor da venda se ele não sabe qual que é o valor do frete dele nem o valor médio da venda dele? Então, a gente criou também, né, um dashboard inteligente dentro da nossa própria plataforma, onde o cliente, né, o lojista, ele consegue ter acesso a toda a operação de logística e venda dele. E aí, quando ele olha para aquilo, ele fala, opa, tal transportadora está falhando um pouco ali naquela região. Deixa eu aumentar um pouco o prazo dela. Tal transportadora subiu um pouco mais o preço aqui. Deixa eu colocar um pouco mais de valor em cima dessa outra aqui para poder equilibrar o preço do frete. Estou vendo que eu estou tendo muita cotação aqui para a região aqui do sul, mas eu não estou tendo tanta conversão. Minha conversão para o sul está mais baixa do que para o estado de São Paulo. Deixa eu colocar aqui o valor do frete subsidiado em R$10 ou R$5 para fazer um teste e ver se aumenta a conversão, né? Então, esse dashboard inteligente, ele permite que você tire insights e possa utilizar a nossa ferramenta com mais qualidade para você conseguir gerar ações, né? E isso vem gerando muito resultado, né? O pessoal, às vezes, o cliente imagina que a regra, que a campanha do frete é só dar o frete grátis, né? E você pode fazer muito além disso. Não é só um frete grátis. O que acontece? Na nossa plataforma, ele consegue enxergar os números, o ticket médio do modo global, ele consegue enxergar o ticket médio por estado, ele consegue enxergar o ticket médio por transportador. E aí, com as regras de frete que o Rafa mencionou, ele pode olhar o seguinte, olha, o meu frete no estado de São Paulo aqui está com o ticket médio de R$13. Ele poderia aumentar para 15, que ainda... Estou dando um exemplo, tá? Sim. Para 15 e pegar... O cliente fez 1.000 vendas para o estado de São Paulo a um ticket médio de R$13. Ele aumenta para 15, ele está gerando R$2 vezes 1.000, são lá R$2.000 que ele gerou a mais. Ele pode ir lá no estado da Bahia, que ele faz 50 vendas por mês, e dar o frete grátis para a Bahia. E aí ele não está tirando dinheiro do bolso, ele está aumentando um pouquinho ali, está subsidiando todo o frete do outro lado, ou ele dá 50% de desconto, mas ele faz ele cria essas regras dentro da nossa plataforma. Então, hoje ele consegue aumentar e diminuir esse preço por valor, por percentual, por estado, por transportador, por região, por cidade específica. Ele consegue aumentar e diminuir individual, tanto valores quanto prazo. Ele faz toda essa customização
dentro da nossa plataforma e até mesmo um parceiro que não esteja performando numa região específica, bloquear para que para aquela região ele não vá especificamente, sem aproveitar o que é bom dele na onde ele está performando bem. Perfeito. Então essas são as regras que hoje eu não me recordo um outro ali no mercado que dá tão ricamente para o nosso cliente ali, o cliente da Smart Enviews, fazer essa customização ali, utilizando as campanhas dele. Né? E até o Fábio comentou sobre transportadoras, né? É muito legal também trazer esse contexto que a Smart Enviews hoje ela não é uma transportadora, né? A gente, diferente de alguns players do mercado que faz uma consolidação de transportadoras e oferece a marca ali, a gente leva os nossos parceiros para os nossos clientes. Então, as transportadoras são os nossos parceiros e a gente oferece eles para os nossos clientes, mas a gente também mostra o que eles fazem de bom e o que eles fazem de ruim. E aí, os nossos lojistas e clientes, eles escolhem com quem eles querem trabalhar. Então, a gente tem uma plataforma onde, cara, tal transportadora não está performando legal, está me prejudicando, meu time de atendimento está tendo que trabalhar dobrado, porque essa transportadora está num período sazonal, né? Que a gente sabe que tem muito dentro do e-commerce. Então, Dia dos Pais, sei lá, capotou tal transportadora. Vai lá, interrompe o serviço temporariamente e quando a nota daquela transportadora melhorar, porque a gente apresenta essa nota dentro da nossa plataforma, vai lá e reativa. Porque, eu gosto do relacionamento, mas em época sazonal ela não funciona bem. Então, desliga em época sazonal e volta a trabalhar depois, né? É esse tipo de autonomia que a gente quer oferecer. E quantas transportadoras são hoje, atualmente? Isso oscila muito, né? Por quê? Aham. Em torno de 20, mas podem ser 600, né? Nosso sistema tem integração com várias, mas ativa no dia a dia ali tem umas 20. Mas isso oscila um pouco, porque tem região que ela não atende. Então, talvez eu consiga colocar 8 aqui, mas naquela região eu coloco 10. Então, tem uma... Mas 20 é o maior É uma média, né? 80-20 hoje tá em 20 transportadoras. É isso aí. É bacana assim, eu fico pensando... Aí você pensa por 20 transportadoras. Imagina o cara que quer fazer... Não, vou fazer por fora. Não. Imagina ele contratar, Ele fica ter cotando contato, isso tudo né? esquece. Mas aí, Vitor, né, até aproveitando... Desculpa. Imagina. Até aproveitando a sua fala, hoje, o cara que quer contratar também a transportadora direto e que, tem uma boa negociação, um bom relacionamento, esse cara também pode operar com essa transportadora dentro da nossa plataforma. Então, quando a gente fala de autonomia, é nesse nível. Legal. Então, a gente, como o Fábio disse, a gente tem relacionamento, né, de parceria com uma média de 20 transportadores, mas a gente permite estar integrado com mais de 200. Então, quando o lojista ele tem uma negociação, um relacionamento legal com uma determinada transportadora, ele pode colocar esse contrato dentro da nossa plataforma e operar com essa transportadora. É que assim, a gente defende muito, né, a história de, se você não é bom em tudo. A gente está falando disso agora, né, de sociedades complementares e tal. Nesse caso, eu não sei para que serve o Vitor até hoje, mas a gente está aqui. Que ele serve ser bom em nada, né? Qual que é o complemento? Também é qualidade. Mas também tem. Não, mas eu vejo que essa questão de você não é bom em tudo, né? E cada vez mais a gente percebe que a empresa, o empreendedor, ele precisa estar cercado de solução. Então, assim, cara, você não vai cuidar da contabilidade do teu negócio sozinho, você tem que ter alguém especialista, você não vai cuidar de diversas coisas. Eu acho que na logística é a mesma questão. Sim. Você tem um relacionamento? Tem, cara, mas se você pode ter uma plataforma, uma ferramenta, uma solução que te melhora essa performance, por que não? Né? E se você for usar o teu tempo, investir teu tempo em cotar com 20 transportadoras, você só vai ter preço e talvez um detalhe ou outro de entrega, de tempo de entrega. Mas da forma que vem o Dash de vocês... Está mostrando que não é só isso. Não, esse cara está falhando muito. Ele é mais barato, entrega mais rápido, mas está falhando. Vamos pensar numa outra solução? Eu fiquei já há algum tempo, né? Eu falei de vocês para um cliente e eu não soube classificar muito bem. Falei, e aí, o que é Smart Envio? E eu pensei num hub de solução logística. Eu falei, é um hub de solução. Ou seja, eu estou ali e ele vai te conectar com a melhor opção de transportadora. Agora, com vocês falando, já começa a mudar a classificação. Já começa a pensar, é uma solução de inteligência logística. Né? A gente tem BI para resolver inteligência comercial, né? E aí a gente tem inteligência logística, aí, sei lá como que a gente pode chamar esse negócio. Deve ter uma classificação. Um BI de logística, podemos chamar também. É inteligência, né, cara? Porque é muito foda isso. É compilar todos os dados para que você tenha a melhor opção e não só em preço, ou não só em prazo, ou não só em, sei lá, em relacionamento. É tudo junto, o cara tem que ser o mais foda. Cara, se o cliente se dedica a entender o produto que ele usa, ele tira muito suco daquela laranja, né? Vou te dar um outro exemplo. Você falou de venda.
Nós temos uma funcionalidade na nossa plataforma que é o histórico de cotações. Vocês entendem muito bem de e-commerce. O cliente hoje enxerga... O cliente, quando eu falo o lojista, o dono do e-commerce, ele enxerga quando a pessoa lá, o João lá na Paraíba, foi lá no site dele, fez uma compra, caiu a venda, ele enviou esse cara. Quando ele colocou o produto no carrinho e abandonou o carrinho, talvez pelo frete caro ou o cartão não passou, ele vê aquele carrinho abandonado, ele faz uma ação de recuperação. Mas em 95% das plataformas, o cliente coloca o CEP e faz a cotação, né? Então, quando ele coloca o CEP, fez a cotação e vai embora, ele não enxerga essa pessoa. Não é rastreável. Não é rastreável. Na página mas de produto. Na nossa plataforma cada cotação que é feita no e-commerce dele fica registrada ali com o CEP daquele cliente. Então, ele sabe qual é até a rua que essa pessoa mora pelo CEP. E aí ele vê o horário, a data. Então, ele começa a entender, se ele fizer uma análise e colocar uma pessoa, cara, eu tenho horários de pico de cotação no meu e-commerce, em tal horário, em tal dia, em determinados, em tal região. E ali, falsas verdades. Direto o pessoal, às vezes, clientes antigos têm o meu contato ali, né? Porque eu fazia o comercial mais forte. Uma cliente me chamou esses dias e falou, Fábio, me ajuda aí, eu preciso vender mais na Bahia, meu frete está caro, né? Cara, a Smart Envio sempre quer ajudar. Então eu fui lá, acessei o painel, fui lá no histórico dela lá e acessei o histórico de cotações e eu olhei que ela quase não tinha cotações da Bahia. Então, na cabeça do cliente, ele achava que o frete estava caro. Só que o marketing dela não estava impactando o pessoal da Bahia. Exato. Então, não vinha ninguém da Bahia cotar, colocar o CEP lá. E por esse histórico de cotação, eu consigo medir isso daí. Aí eu falei para ela, não vou citar o nome da pessoa, né? Mas, se você colocar frete grátis, você não vai vender. Se você colocar o frete grátis, você não vai vender, porque não é a questão do frete. Não tem ninguém de lá vendo sequer isso daí. cotando o frete. Então, isso. primeiro faça o tráfego, veja se as pessoas de lá estão entrando e aí você entende se a objeção é o frete ou não. Calma. Isso. O buraco é mais embaixo. Tá um passo antes. Tá um passo antes. Exato. Só que ela não consegue visualizar isso na plataforma de e-commerce, no RP. Exato. Não tem essa visualização. Então, a nossa plataforma, ela leva essa gestão, essa inteligência. Quando você começa a entender quais são os recursos que tem ali e utilizar, cara, o preço do frete deixa de ser importante. Sim. Eu tenho clientes hoje que o concorrente, alguém vai lá e fala assim para ele, cara, toma uma tabela bacana. Aí ele olha, às vezes o cara faz um super preço. Só que ele perde tudo isso. Ele fala, cara, não. Tem uma parceira nossa, que é um transportador que não está na nossa plataforma. Ele vive direto lá, batendo lá. Deixa eu entrar aí, me usa. Ela fala, cara, eu quero utilizar você. Eu quero você como um transportador. Mas entra na Smart Envios. Exato. Só que aí ele não entende o conceito do negócio, né? E por quê? A cliente não quer perder todo aquele benefício, aquela ferramenta que ela tem que ajuda. Não é só o frete. Outros. Não é só o preço. Não é. E assim é legal, até essa fala do Fábio, né? Porque hoje as parceiras transportadoras que estão com a gente entenderam o modelo de negócio que a gente acaba sendo um vendedor do transportador, né? A gente pega aquela qualidade toda que eles têm e tá apresenta juntando com o cliente. Olha que beleza. Exatamente. Então, assim, tem muitos transportadores que ainda não entenderam isso, né? E eles estão ficando de fora dessa parceria. Então, acho que até uma das coisas que a gente mostra para o lojista é que, às vezes, você vai tentar falar direto com o transportador e a visão mais tradicionalista não vai permitir você ter acesso a preços, prazos e negociações que fazem sentido para a tua loja. E aí, quando você vem com a Smart Envios, a gente está treinando esse mercado, tá educando esse mercado também, que dá para fazer algo melhor para o lojista e para a logística nacional sem precisar de tanto custo. O né? transportador consegue escalar usando o serviço da Smart Envio. Né? Não é só bom para o cliente que está comprando, é bom para o fornecedor. É bom para a Se ele cadeia entra toda. dentro da Cara, Smart Envio, ele é o começa- comercial ele começa a dele escalar. atuando para ele. Entendeu? Eu vendo sem ele me pagar nada. Ele não me paga um salário para isso. Exato. Ele não tem nenhuma responsabilidade comigo, né? Ele tem que me dar um bom fazer a atendimento parte dele. e um bom produto, né? Mas eu vendo ele, como o Rafa mencionou anteriormente, cara, eu mostro o transportador, eu não escondo o nome dele, eu não falo, é o mais rápido ou mais barato ou econômico, fulano. expresso. É o transportador, eu levo a marca dele. Em nossas franquias, nas agências, tem modelo que tem lá o nome do franqueado, do transportador na frente lá, eu estou divulgando ele. Sim. Né? Eu quero que quem consuma o produto saiba quem é o prestador de serviço ali. Né? O que eu faço é complementar o que ele tem ali com as nossas
ferramentas. E endossar a marca deles, dizendo que ele é competente o suficiente para estar na Smart Envio. Exato. Exatamente. E a gente ajuda também, né, o transportador nesse sentido, porque hoje a gente tem uma ferramenta lá que é muito legal para o lojista e também para o transportador, que é o preventivo dos envios. Então, a gente sabe que o transportador ele é especialista em quê? Fazer operação. Né? Agora, a inteligência de entender onde está dando mais problema, qual é a base que está com maior dificuldade, isso a gente consegue ter porque a gente tem todos esses dados ali dentro da nossa inteligência, da nossa plataforma, e a gente gera uma inteligência. E aí, nós conseguimos criar um sistema onde a gente prevê que algo vai acontecer com aquele pacote antes mesmo de acontecer. E aí, isso muda o jogo, por quê? Cara, quando você deixa para o consumidor descobrir que ele teve um problema no envio dele, ele talvez descobre 3, 4 dias depois que o problema aconteceu. Bem feliz com Nossa, a cara, loja, vem né? com aquela carga energética em cima da loja, de querer matar a loja, de ir em cima do Reclame Aqui, de ir em cima das redes sociais. Então a gente descobriu que se a gente abre antecipadamente aquele problema com o transportador, já começa a tratar, para ele tratar com a base dele, porque muitas vezes a administradora do transportador, ela tem que administrar várias bases, ela não sabe que aquela base está com problema, e a gente avisa antecipadamente, já começa a tratar com a base, e quando o consumidor ele participa dessa conversa, ele fica tranquilo, porque ele sabe que tem alguém cuidando do problema dele. E aí todos participam daquela solução e aquele tempo que o consumidor levaria para descobrir o problema, na verdade, ele levou para resolver. E aí o produto está chegando dentro ali pode sofrer um atraso, mas é um atraso muito menor. E consciente. E consciente. E a gente viu que, fazendo essa solução, nós reduzimos o tempo médio de resolução de um problema de transporte de 4 dias para 2 dias. Caramba. É muita coisa. Foi muito forte. E aí a gente teve lojistas, né, que a gente conversou depois, ele falou assim, cara, meu time aqui de atendimento tava com 4 pessoas, né, e a galera toda gargalada, não aguentava mais falar de problema de transporte e tal. Cara, depois que vocês ativaram essa solução, a gente conseguiu movimentar 2 pessoas para fazer outras coisas. Ô, Rafa, e aí essa empresa tirou 2 pessoas que eram do atendimento, quer dizer, resolução de problema, na verdade, e elas foram gerar receita em outro lugar, é isso? Gerar receita, exatamente. Essa marca, ela vendia muito, ela é do Rio e vendia muito para o Rio. E aí a gente também, com os nossos insights, mostrou para ela que tinha oportunidade em estado de São Paulo. E aí essas 2 pessoas que estavam fazendo o saque, que foram liberadas porque nós ativamos o preventivo e começamos a tratar os problemas dos envios diretamente com os consumidores e transportadores, ela conseguiu liberar essas 2 pessoas para focar as vendas dentro do estado de São Paulo. E hoje a gente sabe, né, estado de São Paulo, ali 60% das vendas de muitos e-commerce, cresceu muito as vendas desse cliente também. Quer dizer, saiu do problema para gerar venda. Essa é a solução. E Exato. fala um negócio pra mim, cara. A gente sabe que uma das grandes dores de cabeça é a questão de devolução, troca e tudo mais. Para isso precisa da reversa, né? Exato. O que vocês têm de solução para reversa? Cara, hoje a reversa ela é operacionalmente tradicional em todo lugar, né? Então você pega o pacotinho, leva até uma agência ou um ponto de postagem e aquele pacote vai ser devolvido até a loja, né? Só que antes desse processo operacional, tem toda a questão de solicitação, de atendimento para você entender, a loja entender se aquele pacote pode ou não ser devolvido e quais as condições que ele está. E aí, quando você para analisar o tempo que o atendimento ou a pessoa que está ali à frente do e-commerce leva para triar essas reversas, você perde muito tempo. Com certeza. Muito tempo. E-commerces grandes que faturam 2 milhões, 3 milhões e que tem troca, gasta muito tempo fazendo atendimento ao consumidor para entender e triar aquele processo. Então, a gente criou uma ferramenta que faz a triagem automática. É o que a gente chama de reversa fácil. Então, quando o consumidor ele entra no painel de rastreamento dele, ele já tem um link para essa solicitação de troca, onde ele pode preencher todos os dados do produto que ele quer trocar e por que ele quer trocar, anexar fotos. Então, vamos supor que ele quer trocar porque o produto veio com defeito ou veio a cor errada. Ele mostra a integridade daquele produto e o e-commerce só aprova ou reprova aquela solicitação, dependendo da condição. Então, o que muda, né? Tudo.
Tudo. Muda tudo. Coisa que demoraria dias para resolver, está resolvendo em Não, horas. fora que o cliente fica mais satisfeito. É automático. É pelo amor automático. de Deus, eu fala tô com falando, ninguém. você reduz o prazo para horas. Exatamente. E aí a gente tem uma ferramenta, cara, que facilita muito também para o consumidor, porque a gente sabe que hoje você olhar rastreamento por e-mail ou até no painel público ali dentro da plataforma de e-commerce ou dentro do nosso próprio rastreamento público, às vezes o consumidor ele não tem esse tempo para desprender para fazer isso, né? E foi aí onde a gente criou uma solução que é para ele receber isso na ferramenta que ele mais usa no dia a dia. Né? Qual que é a ferramenta que você mais usa no dia a dia? O WhatsApp o tempo inteiro. Só esse. WhatsApp. O WhatsApp. Cai lá. Cai lá. Então, desde o momento em que o pacote é postado até o momento que ele é entregue ou recebe uma Você pendência, está recebendo no WhatsApp o tracking disso. o tracking disso em tempo real. Então, o pacote entregou. O consumidor viu lá que, cara, não era o que eu gostaria, quero trocar. Ele já recebe o linkzinho de troca dentro do WhatsApp. Ele pode clicar naquele link, já fazer todo o procedimento de preencher o formulário, já cai para o e-commerce e o e-commerce só precisa desprender um horário ali dentro do dia dele Para fazer a aprovação. Apertar para um botão. clicar num botão. É. Tá vendo? É muito mais do que gerar etiqueta de frete. A gente fala sempre. E existem casos até de e-commerces que já colocam a aprovação automática ali, né? Então já vai E tem a direto. questão da experiência do cliente que eu acho que é muito foda, né? No começo você pedia e ficava esperando chegar. Aí, pô, vamos traquear isso para o cliente se sentir mais tranquilo, ver o passo a passo. Evoluímos. Esses dias a gente minha esposa comprou um tênis para ela, através de uma loja, mas de uma marca, né? Comprou um Nike através de um parceiro lá, sei lá. Veio na cor errada, né? Ela escolheu a cor, a que chegou era outra, pô, vou devolver. Cara, foi quase um mês. E ela falou, pô, o tênis sumiu, extraviou, nunca mais vou receber. Ela falou, não vou receber, cara, acabou. Não vai te chegar, não vai acontecer. Eu falei, calma que tá dando certo, tá aqui, eu tô vendo. Cara, precisa esperar 11 dias depois que postar, não sei o que. Nossa, um puta no rolo. Ou seja, mesmo você enxergando onde tá, causou uma sensação ruim. Ele chegou rápido, chegou em 3 dias. Rápido. Para trocar, foi quase um mês. E aí, acabou a experiência. A minha assim. pergunta Pra é, ela, a falou, próxima compra dela não vai ser lá. vai ser em qualquer lugar, menos lá. Não vai ser lá. E é site grande, cara. Você fala, tipo, você tá comprando Nike, não é qualquer lugar, é um site grande. Só que o reversa do cara foi péssimo. Né? Cara, e mesmo você enxergando o tracking, né? Então, o que é bacana agora? Você tem uma possibilidade de reduzir isso tudo, porque tem que chegar lá, chegou lá, eles vão avaliar, e aí, ok, para fazer sua troca ou reembolso, seja lá o que for. E, Jean, você está me falando assim, isso seria em um dia. Assim, até menos, né? E te falo mais, Jean, assim, tem alguns lojistas que ficaram um pouco receosos de aceitar fazer troca, né? Então a gente visita bastante cliente. Tem que confiar cliente. em você, né? Falar, pô, e aí? Como você me garante que você vai mandar? Exato. E a gente visita alguns clientes e quando a gente chega nesses clientes, eles falam assim, cara, eu não gosto de fazer troca porque isso me gera despesa. Eu tenho lá o cara lá do Nordeste que compra 4 calçados e aí ele devolve 3. Aí eu olhei isso e falei assim, cara, que genial, né? Porque o cara ele não consegue experimentar o calçado, mas ele comprou 4 par, ele experimentou desses 4 par qual ele gostou mais e devolveu 3. Se a conta fechar no final do dia ali, cara, faz sentido, porque você está gerando uma experiência que nenhuma outra loja oferece. Só que nos Estados Unidos isso é comum. A Zappos, por exemplo, a maior e-commerce de calçados do mundo, eles têm um programa de noivas, em que eles mandam até 7 pares de calçados brancos da noiva, já com a reversa de 6 pares. Caraca, cara. Porque eles já mandam sabendo o que ela vai fazer. O americano é dele testar. É dele. Ele compra já sabendo, porque está no Código de Defesa do Consumidor. Ele pode devolver e ele vai usar aquilo a seu favor. Então é comum no universo de moda nos Estados Unidos, a compra, por exemplo, da mulher entrar, ela não sabe se a blusa dela é P ou M. Ela compra os 2 tamanhos. E ela pede a troca de um tamanho só. Boa devolução. Inimaginável é você formular o preço pensando somente numa logística. Você já tem que formular o preço pensando que haverá uma reversa. E eu acho que esse é o grande ponto. O brasileiro, não é nem a cultura de experimentar, que eu acho que também é dele. Mas a questão do brasileiro, do empreendedor brasileiro é essa. Ele fazer a conta pensando que só vai, né? Não calculou. Até porque é um aprendizado, né? Eu acho que o e-commerce ainda está muito no começo. A troca já aprendemos sobre isso, né? Que precisa pensar quantas vezes isso vai. E o Agora, e-commerce se o hoje cara é não errar em né? nada, se o cara não errar em nada, já corre o risco de ter uma devolução. Sim.
né? E a gente pega que nem, pô, o cara errou a cor do tênis. Quantos e-commerce que a gente já viu aí? tamanho, mas eu foi, comprei uma camiseta... voltou quantas vezes, cara? Eu comprei uma camiseta esses dias atrás, ela veio com a gola torcida, assim. Cara, eu entrei, cliquei, falei, cara, tá errado, manda uma foto. Mandei a foto, eu acho que não foram 15 minutos. Ó, você tem um voucher no valor dela pra você comprar de novo. Falei, isso. Tá aí, o que eu faço com ela? Falei, não, pode ficar. Você O cara é mais barato do que você devolver. Obviamente. É uma entendeu? estratégia. Mas a Mas experiência. é uma estratégia. Olha que experiência Tanto que eu tô legal. contando isso e comprei mais umas 10 vezes dos caras. Olha entendeu? isso. Porque, Show. cara, a hora que eu precisei, foi rápido. E resolveu. Depois em off você me fala qual é a marca também. E a loja gente quer que comprar, você- né? É isso mesmo, faz a diferença. Mas, ó, eu acho que vamos só... temos o prazer enorme de ter a Smart Envios como um dos apoiadores do Pausa. Sensacional. Né? É muito gostoso falar sobre a Smart, porque eu particularmente sabe disso há muitos anos já. Eu admiro muito a solução e eu indico para todo mundo. E indicamos também no Pausa para quem está assistindo a gente. Vou só fazer o bloco aqui agora dos outros apoiadores do Pausa desse episódio. Vou começar falando da ShopHub. Bom, conhecemos muito bem. Incrível. Se você quer escalar a sua operação, não adianta. Você não consegue andar a 300 km por hora num Fiat Palio. Não vai acontecer. Vai acontecer a mesma coisa se você olhar para plataformas de e-commerce que só tem o básico. Tem muitas que são muito baratas ou nem te cobram montar loja. Mas vai chegar no momento que você não consegue pagar suas contas com o faturamento que você tem lá. A ShopHub tem integradas diversas soluções, inclusive a Smart Envios é uma delas, e soluções intrínsecas à plataforma. A gente está falando aqui o episódio todo sobre o cliente comprar de novo de você. Uma das formas de fazer isso acontecer é o próprio programa de cashback. E quando ele é intrínseco à plataforma, é muito mais fácil gerenciar sua base de clientes e avisar os clientes que o cashback dele está vencendo, por exemplo. Essa é uma das funcionalidades entre milhares que a ShopHub tem e que podem fazer o seu negócio escalar tanto o faturamento quanto lucratividade. É isso aí. Não dá para você querer crescer com um negócio meia boca, não é? E ninguém monta um negócio para não crescer. Então, se a gente tiver, como eu disse para vocês, parceiros que resolvam nossos problemas, é a forma correta de começar. Então, começa do jeito certo, já coloca numa plataforma que não vai te dar trabalho no futuro, que já tem todo o suporte, já liga com todo mundo que precisa ligar, ou seja, não tem por que fazer diferente. O suporte da ShopHub também é muito difícil, tá? É via WhatsApp. Então não tem frescura, não tem essa coisa de Você chama e responde, não precisa abrir chamado, protocolo, SLA. Exato. Até porque você vende 24 horas por dia, então conheça a ShopHub, plataforma inteligente para o seu negócio poder realmente escalar de faturamento. Parceiraços também, Exato. baita plataforma, baita solução. Exato. Falamos também sobre marcas, o episódio todo, né? A própria Smart Envios é uma marca muito forte e falar de marcas para nós é impossível pensar sem falar da Village Marcas e Patentes. Escritórios no Brasil e outros muitos países, além de redes de marcas, também fazem patentes industriais e marcas para influenciadores e pessoas públicas. Isso é muito raro quem faz com qualidade. Com qualidade. Né? Tivemos um problema no Pausa para o Insight, por exemplo, que ele foi registrado na categoria errada. Olha que bom. Então, gastamos todo o processo e grana para poder registrar o Pausa e a Village Marcas e Patentes... O primo do amigo que fez Primeiro cagada. momento, entendeu o que era realmente o Pausa, estudou o negócio e trouxe a solução perfeita. Eu não tenho nenhum negócio que apareça na frente, não tem a primeira etapa consulta a Village, vê se pode ser feito. Pode ser feito? Confio cegamente. Aí a gente começa a fazer as coisas. É isso aí. É importantíssimo. A marca é o maior ativo. E a gente sempre fala, imagina você começar depois de 3, 4, 5, 10 anos, você precisa trocar o nome. Nossa. Você é o Fábio há X anos. Agora você não é mais o Fábio, você é o João. Qual que é o sentido disso? Você perde totalmente a referência. Né? Eu acho que antes de começar o negócio é registrar o nome hoje. Eu não faria nada sem registrar. Nada. Exato. É o primeiro passo. Eu também acho. Antes de começar. Antes de abrir o CNPJ. Fala, vamos pesquisar isso Na aqui. escolha do nome, Aí eu já você vejo se é abre o possível CNPJ para registrar a marca esse no é o ponto. CNPJ. E, inclusive, na Village, o que acontece? Na escolha do nome, passa 10, 15, 20 nomes. Fala, desses quais eu posso registrar. Já aconteceu de a gente passar e, esses nenhum, pode mandar uma leva nova aí. Então, eles fazem esse trabalho para você. Falou, vou abrir no segmento tal, esses nomes. E eles devolvem pra gente, não, sim, não. E aí, a partir daí, a gente escolhe o nome e vai pra frente. E tem gente que começa pelo domínio, né? Cara, o domínio é de menos. O cara vai Sabe por comprar o quê? Todo link Vai ver do no tráfego Insta, se pago, tem o cara arroba. não vai digitar o domínio, cara. Não, o cara Ele vai ver se tem ver um o arroba. domínio.
Né? É assim, cara. Assim, é mais importante você estar legal no INPI, Que aquele nome é seu, né? onde você pode realmente brigar se alguém te copiar, do que você ter o domínio, porque... Né? Faz uma variação ali boa, né? E vai ser uma consequência disso. Faz Mas eu parte acho... da construção do negócio. Teve Você uma não pode. cliente minha que montou uma marca de produtos infantis. Chegou com o nome, eu falei, olha, é raro, hein? 2018, 5 milhões de investimento. Em 2021, chegou uma pessoa e falou, opa, essa marca é minha. Obrigado. Nossa. Caixa, produto, divulgação, investimento em tráfego pago para aquele nome e tal. E estava divulgando a marca de outra pessoa. Que está usufruindo hoje disso. SEO por 4 anos rodando ali. Né? Então, acredito eu que se você não pensou no registro da sua marca ainda, é para ontem, tá? Não é nem para hoje. Conheça a Velagem Marcas e Patentes. Sem dúvida nenhuma. Né? E por último, mas A não par- menos importante, a gente tem que falar de um cara gigante. Exato. Eu falo que a plataforma do e-commerce ela é uma frente de loja. Mas o e-commerce em si está no RP. Tá na RP. E muita gente negligencia isso no começo. O cara cadastra direto na plataforma, ele só vai sentir uma dor muito grande quando ele vender o produto num outro lugar e não der baixo no estoque, ou quando for migrar de plataforma e ver que vai ter que fazer tudo de novo. Então comece certo, faça da forma correta. Não conheço nenhum RP melhor do que a SoftUp. Eles têm soluções integradas com diversas plataformas e o principal de tudo, reduzem o tempo, muitas vezes, de emissão das notas fiscais e código de rastreio. O que acontece? Eu já vi uma operação ganhar ranqueamento em Marketplace por conta da SoftUp. Porque o Marketplace via sendo gerado rapidamente o retorno daquele cliente com relação às notas fiscais e falou, putz, o cara trabalha 24 horas por dia. Vamos pôr mais pedido para ele poder atender, porque vai fazer bem para o meu cliente. E isso aconteceu. Já vi a equipe reduzir também. 7 pessoas para 4, 3, 2 pessoas. Não é nem mandar o cara embora, é realocar para fazer gerar venda. Acho que isso é a parte essencial da operação. SoftUp é muito inteligente a solução, cara, e organiza todo o seu negócio. Eu nunca vi nada igual, cara. E SoftUp e Smart Enviews tem etiqueta impressa automática, hein? E eles estão com a etiqueta dupla agora, que eu achei incrível que eu vi esses dias agora. Quero também elogiar a SoftUp. A Smart Enviews tem a parceria de integração, mas uma coisa muito bacana, clientes têm particularidades, tá? E eventualmente tem uma dificuldade, um problema na tecnologia. Cara, passa a mão no telefone, conversa com o time deles. O empenho é total. É total. Não vou te falar que não tem um eventual problema, tem. Tudo tem problema. Mas tecnologia, só que o que eu né? vejo? Não tem problema, O cara. empenho em resolver deles é muito grande. Cara, eles são focados em ajudar. Eu nunca tive um contato que eu liguei e eles falaram assim, isso eu não posso fazer. Eu escutei deles, cara, eu não tenho, mas vou resolver isso para você, me dá tal prazo que eu resolvo. Então, assim, eu vejo que eles são muito focados em ajudar o cliente, independente ali da situação, se não tem, buscar uma solução. Então, assim, isso é um ponto muito forte para E eles. são cases juntos, né? Assim, a gente já pegou clientes que estavam ali com a operação com dificuldade e juntos co-criamos ali uma solução para o cliente. Então, assim, os caras são fera. Eu acho incrível porque você tem grandes players de RP no mercado, só que você é apenas um número lá dentro. Ele não vai se movimentar para te ajudar a resolver, entendeu? E a SoftUp vem com uma customização de serviço que é surreal e é uma coisa que, cara, só estando na operação para entender o nível do carinho que eles têm com a operação dos outros. Então, Robinho, Matheus, toda a equipe, Lead, parabéns, tá? É incrível o trabalho que vocês fazem e eu tenho acompanhado a evolução muito grande também. Né? Essa impressão aí de nota mais envio parece bobeira, mas eu vi um caso ali que a gente estava fazendo uma conta do cara economizar R$5.000 por mês só na impressão dupla, porque ele não precisa ter várias impressoras operando ao mesmo tempo. Cara, e nem só isso, né? Faz diferença, né? Etiquetar 2 vezes, né? Porque você tem que pegar 2 etiquetas. Então, assim, são questões assim óbvias depois que a gente vê a solução pronta. Mas os caras estão pensando na solução muito antes disso. Então, conheça a SoftUp, melhor RP que você pode ter para sua operação. E esse combo, SoftUp, Smart Envios e ShopHub, ó, esse trio aí eu vou dizer que... Se não vender assim, acabou. É infalível. Garanto que a culpa não será deles se algo der errado. É isso aí. É a tecnologia do Marketplace para o site Prove, né? É isso aí. Tá vendo só? Perfeito. Cara, show de bola. Eu acho que assim, a gente entrega mais um episódio incrível, de muito conhecimento. Para quem opera hoje,
né, no meio eletrônico mostra que existe solução de inteligência logística, mas também traz oportunidade para quem está em alguma dessas cidades aí. Às vezes não está nas 50 que focaram, mas tem alguma cidade que faz sentido. Pô, vou investir numa franquia, quero ser um franqueado Smart Envio, vou participar, eu vou ser parte da solução. E também para o cara hoje tem uma transportadora, ainda não faz parte aí das soluções da Smart Envio, ele pode se credenciar, se homologar, enfim, tem que entrar em contato para que organize isso. Então, assim, só de oportunidade de negócio a gente gerou aí algumas frentes. Fora isso, de melhoria de performance, de conhecimento e tudo mais. Baita episódio, muito prazer ter a Smart Envios com a gente no Pausa e muito bacana poder fazer esse episódio com vocês, né? Já tinha um tempo que a gente está tentando bater a agenda, mas ninguém para, né? Correria. Cara, pra começar a derradeira, vamos lá. Pergunta. Se você pudesse voltar atrás, 2017, né? Foi? É. Se você pudesse voltar atrás, lá em 2017, no dia que você marcou com o Maza, para sentar com ele e pensar em alguma coisa juntos, você pudesse voltar naquele momento, sentar do teu lado, falar assim, Fábio, o que você falaria para você mesmo? Pergunta boa, hein? Cara, legal essa pergunta. Eu acho que eu nunca parei para pensar nisso. Quando eu olho para trás, cara, é uma jornada difícil, mas sempre foi muito boa, muito legal. Tudo sempre, assim, quando você não desiste, tudo dá muito certo. Você não pode desistir, né? Cara, eu me motivaria mais, porque em alguns momentos você dá uma balançada quando tem algum problema, né? Eu só diria, cara, executa e não desiste em hipótese alguma, sabe? Seria o meu recado para mim mesmo. Coloque em prática e não desiste, não aceita alguém te jogar para trás ou te desanimar. Isso é algo que eu vejo hoje que foi muito importante no momento onde eu tive dúvida, eu não ter desistido ou desanimado, né? Então eu daria esse recado para mim. Shoda. Rafa, e quando você falou que deu pau, aquele empreendimento com o teu sócio, que ele saiu e você ficou ali e falou, cara, não sei se eu sou bom nisso, não. A gente duvida da capacidade muitas vezes em relação a isso. Se você pudesse voltar naquele momento você sentou na cama e falou assim, puta, que bosta, cara. O que você falaria? Cara, eu indicaria pro Rafa daquele dia buscar ajuda, buscar parceiros. Sozinho, a gente chega, né? Mas juntos a gente vai muito mais longe, né? Essa é uma frase que parece clichê, mas é muito verdade, né, cara? Então, assim, ali eu estava sozinho e eu achei que eu tinha que ficar sozinho. Então, assim, eu tenho que empreender sozinho, eu tenho que desenvolver o site, eu tenho que vender o site, eu tenho que falar com o cliente, eu tenho que construir a operação e na verdade, não. O empreendedor, ele nunca está sozinho. Ele pode confiar, ele pode buscar soluções, ferramentas, network, que vai ter pessoas, ferramentas e empresas que vão poder apoiar ele durante essa jornada. Então, ali, o Rafael, de 19 anos, que tentou o seu primeiro empreendimento, eu daria esse conselho para ele e, com certeza, ele teria achado uma solução. Obviamente, né, foi muito bom também ter ali buscado outros caminhos. Isso me trouxe até aqui e essa é a nossa história. Mas esse é o conselho que eu daria para o Rafael. Sensacional. Gente, obrigado pela aula que vocês deram nesse episódio agora. Esse é o suco do que a gente queria pro Pausa pro Insight, era justamente o episódio de hoje. Obrigado de verdade. Valeu. E assim a gente encerra mais um episódio foda do Pausa pro Insight. Valeu. Valeu. Valeu, galera.